Selena Quintanilha Pérez era uma estrela em ascensão. Jovem, carismática e talentosa, ela se tornou um ícone da música latina. Conhecida como a rainha do Tex-Mex, mas por trás de todo o brilho dos palcos, uma história sombria estava prestes a colocar fim à vida de uma das artistas mais promissoras dos anos 90. Selena nasceu no dia 16 de abril de 1971 em uma cidade chamada Lake Jackson, no Texas. Ela era a filha mais nova de um casal de imigrantes mexicanos chamado Abraham e Marcela Quintanilha, que também eram pais de Abraham Quintanilha II e Suzette, os irmãos mais velhos da Selena. Desde pequena, a Selena tinha o sonho de ser cantora, cantar uma coisa que ela gostava muito, e como o pai dela tinha participado de uma banda na juventude chamada Loginos, da qual ele precisou sair para poder se alistar no exército, ele acabou se tornando o maior apoiador da Selena. Então ele passou a incentivar ela a seguir o sonho dela de cantar, e não demorou muito para ele perceber que a filha dele realmente tinha talento. Ela sabia cantar bem e era bastante carismática, então ele decidiu comprar alguns instrumentos musicais como uma guitarra, um microfone, uma bateria, e a partir daquele momento ele decidiu criar uma banda chamada Selena e Loginos, que além da Selena contava também com a presença dos outros irmãos dela. O Chris, o irmão mais velho, ele tocava guitarra, um instrumento que o próprio pai teria ensinado ele a tocar, e a Suzette, ela tocava bateria, e juntos eles ensaiavam praticamente todos os dias. Até que nos anos 80, quando a Selena tinha 9 anos de idade, a família dela abre um restaurante chamado Papagaios, especializado em comida mexicana, que posteriormente se tornou a única fonte de renda da família, e lá foi o lugar em que tudo começou. Além das comidas típicas, a banda começou a se apresentar ali para os clientes, e de início eles cantavam covers, e com o tempo o pai dela começou a compor canções para que a Selena pudesse cantar as próprias músicas. Em um primeiro momento a Selena cantava em inglês, que era o idioma que ela dominava desde criança, mas com o tempo o pai dela começou a compor também várias outras letras em espanhol, para que ela praticasse o bilinguismo, né? Então a ideia dele era que ela praticasse cantar e falar tanto no inglês quanto no espanhol. Rapidamente a banda começou a ganhar destaque, inclusive eles começaram a ter fãs locais e foram também convidados a se apresentar em alguns eventos como casamento, festas, etc. Mas devido a algumas dificuldades financeiras que a família estava enfrentando, o restaurante faliu e eles precisaram fechar o local e vender. Desempregados e sem ter para onde ir, eles foram morar com um irmão do pai da Selena em Corpus Christi, no Texas, e foi lá onde o grupo começou a se apresentar com mais frequência em bares e parques de diversão. E essas pequenas apresentações ajudaram a família a arrecadar dinheiro para poder se sustentar. Quando a Selena tinha 11 anos, ela e seus irmãos tiveram uma oportunidade de abrir um show para uma banda muito popular na época, chamada Mais, o que ajudou o grupo a ganhar maior visibilidade, e não demorou muito para a Selena conseguir conquistar o público. Como eu falei, ela era muito carismática, o que resultou em mais contratações para shows, e graças a isso, um tempo depois, eles conseguiram alugar uma casa para morar, então eles deixaram a casa do tio da Selena. Conforme o tempo passava, a Selena começou a se inscrever em concursos musicais, dos quais ela ganhava todos, e obviamente isso chamou a atenção do público. As pessoas queriam saber, né, quem era aquela jovem que vencia todos os concursos, e isso acabou abrindo muitas portas para Selena. Então a partir desse momento ela começou a ganhar mais oportunidades de cantar profissionalmente, e não somente em bares e parques pequenos como ela fazia antes. E em 1994 a Selena chama a atenção de uma gravadora e ela lança o primeiro CD dela, intitulado Meus Primeiras Gravações, mas o CD acabou não vendendo muito e por fim ela acabou mudando de gravadora. A essa altura a Selena morava em uma van, e como ela ainda não tinha conseguido alcançar o sucesso naquele momento, ela continuou abrindo shows para bandas maiores do gênero terrano. Só que conforme a banda começava a fazer turnês pelo Texas, era muito difícil para Selena se concentrar nos estudos, principalmente porque ela viajava muito e ela ficava muito cansada, ela perdia muitas aulas, ela tinha que ensaiar bastante, e o pai dela acabou decidindo por tirar ela da escola. Na época ela cursava a 8ª série, e nisso uma professora chamada Marilyn, que dava aula para Selena na época, aciona o conselho tutelar, mas as acusações acabam não dando em nada, e pouco tempo depois a Selena consegue terminar os estudos por correspondência em uma escola de Chicago. Ela foi aprovada no vestibular de uma universidade de
Louisiana, mas acabou não fazendo a inscrição porque ela queria se dedicar à carreira de cantora. Em 1986, a Selena lança seu segundo álbum, intitulado Alpha, que trazia canções como Dá-me um Beijo e Com Esta Copa, singles que se destacaram entre o público do estilo tejano, e nessa mesma época ela conhece o Rick Trev, fundador do Prêmio Tejano Music Award, que é basicamente o Grammy da música terrana. Em 1988, 2 anos depois, ela lança 2 álbuns independentes, O Preciosa e Dulce Amor, e a música Dulce Amor foi o principal single do álbum e tocava bastante nas rádios locais do Texas e em festivais tejanos, o que ajudou a banda a ganhar cada vez mais popularidade. Em 1989, ela fecha um contrato com uma gravadora grande, uma das maiores do mundo na época, chamada EMI-LATAM, e foi lá onde ela conheceu um homem chamado José Bihar, um produtor e executivo musical que viu a Selena durante uma apresentação e ficou impressionado com o carisma, a presença de palco e a voz dela, e depois disso ele ficou convencido de que ela seria a próxima estrela da música latina. Inclusive ele comparava ela com a Madonna. Foi ele que sugeriu que a Selena se apresentasse somente como Selena e não Selena e Longinus. A ideia era construir uma imagem mais moderna e mais internacional, algo que fosse além do Texas. E nessa mesma época ela assinou um contrato milionário com a Coca-Cola, virando a garota propaganda da marca. Então tinham fotos dela espalhada por todos os lugares, ela fazia bastante comerciais e a esse ponto era inegável todo o sucesso e o carinho que o público tinha por ela. Em 1991 ela lança a música Buenos Amigos em parceria com Álvaro Torres. A música fazia parte do álbum dele e foi um sucesso nas rádios, chegando a alcançar o topo da parada Billboard Hot Latin Tracks 2 anos após o seu lançamento, e com isso apresentando a Selena a um público muito maior. Um detalhe é que em 89, quando a Selena tinha acabado de fechar o contrato com a gravadora, de assinar com a Coca-Cola, na época ela tinha 18 anos, o pai dela a proibiu de namorar porque ele tinha medo de que alguém tentasse se aproveitar da Selena, e foi nesse mesmo período que o principal guitarrista da banda, o Roger Garcia, ele pede demissão. Aparentemente ele queria passar mais tempo com a família, então a banda acaba contratando outro guitarrista, e nesse caso era um homem chamado Chris Pérez. E o Chris ajudou a Selena logo de início a compor uma música para a campanha da Coca-Cola. Os dois acabaram tirando férias em Acapulco, no México. Na verdade, não só eles, mas a equipe, né? Como tinham acontecido os grandes eventos com eles estavam comemorando. E aí, durante esse tempo, os dois acabaram se aproximando e eles perceberam que tinha alguma coisa acontecendo. E eles engatam um relacionamento. O Chris era o primeiro namorado da Selena, ela não tinha namorado antes com nenhuma outra pessoa. E a relação precisou ser mantida em segredo devido às proibições do pai dela. Mas esse segredo durou pouco. Alguns dias depois, o Abraham descobriu a relação dos dois ao flagrá-los trocando carícias um com o outro, o que levou à expulsão do Chris da banda, o que deixou a Selena muito abalada, mas ela estava determinada a ficar com o Chris, então os dois continuaram mantendo o relacionamento deles, escondido do pai dela, até que no dia 2 de abril de 1992, os dois se casam no que era para ser uma cerimônia íntima no condado de Nueces, no Texas, mas como sabemos, a Selena estava fazendo muito sucesso, então tinham muitos fotógrafos atrás dela o tempo todo, registrando e divulgando tudo. E eles descobriram essa cerimônia e obviamente não demorou muito pro pai da Selena também descobrir, né? E claro, foi um choque pro Abraham, né? Supostamente para ele a Selena não estava mais tendo contato com o Chris e do nada ele descobre que a filha tá casada. Então ele ficou 3 meses sem falar com a Selena. Mas depois desse tempo eles voltaram a se falar e o Abraham conseguiu ver que o Chris não era um interesseiro, que ele tinha o trabalho dele, que ele tinha o próprio dinheiro e que ele não estava com a Selena por interesses, mas que ele realmente gostava dela. 2 anos depois, em 1994, a Selena abre 2 boutiques, uma em San Antonio e outra em Corpus Christi, no Texas, chamadas Selena etc., onde ela vendia sua linha exclusiva de roupas e joias. E nesse ano ela também lança outro álbum chamado Amor Proibido. Nessa época a Selena estava muito famosa já, principalmente no México, e esse álbum dela vendeu cerca de 1 milhão de cópias, o que levou a Selena a outro patamar. Agora ela estava ganhando vários prêmios, fazendo vários shows, e a essa altura ela já tinha muitos fãs. E tinha uma pessoa, uma mulher que estava presente em todos os shows que a Selena fazia, mesmo antes dela ficar famosa, porque ela dizia que era muito fã da Selena, ela se autodenominava a fã número 1 dela, e por ela aparecer com tanta frequência aos shows, as duas se conheciam pessoalmente
pessoalmente. Essa mulher frequentava o camarim da Selena, tirava fotos com ela. E como a Selena sempre foi muito acolhedora com os fãs, ela fazia questão de interagir, de conversar e dar atenção a cada um deles. E essa mulher em especial, ela sempre demonstrou muito interesse em trabalhar com a Selena. Ela vivia importunando a equipe da Selena para deixar que ela fizesse parte da gestão, porque segundo ela tinha experiência com administração, além de ser enfermeira, o que eu já adianto que não era verdade. Tudo não passava de uma desculpa para ela tentar de alguma forma se infiltrar na vida da Selena. E a equipe da Selena estava achando aquele comportamento muito estranho, porque ela insistia muito. Ela enviava muitas cartas, ela fazia muitas ligações, deixava recados. Desde 1987, ela estava tentando de alguma forma entrar para a equipe. Então foram 3 anos com ela insistindo muito, praticamente todos os dias. Para a equipe, aquilo tudo parecia um tipo de obsessão, sabe? Yolanda, essa diva, tinha 34 anos na época, uma diferença de 11 anos para Selena, e ela não tinha filhos nem namorado. Como eu falei, ela era enfermeira e quando ela não estava no trabalho, ela dedicava a maior parte do tempo dela a Selena. E ela queria abrir um fã-clube oficial da Selena, o que era normal que os fãs pedissem, só que se tratando da Yolanda, acabou fugindo um pouco, muito, do controle, porque ela pressionava bastante a equipe e se mostrava extremamente obcecada com a ideia. Como eu falei, ela passou 3 anos insistindo para conseguir fazer isso, né, para conseguir entrar na equipe de alguma forma. Ela ligava várias vezes pro pai da Selena para poder pedir a permissão dele, e ele dizia que não precisava, mas chegou em um ponto que ele acabou, não vou nem dizer aceitando, mas ele acabou cedendo, porque era muita insistência o tempo todo. E a Yolanda se tornou presidente desse fã-clube em 1990, que foi quando ela conseguiu entrar para a equipe, e ele se chamava Selena's Fan Club. Posteriormente, ela acabou sendo promovida a gerente e administradora das boutiques da Selena. Na época, somente a Selena e o pai dela eram responsáveis por essas coisas, então eles precisavam de ajuda. E aparentemente a Yolanda estava fazendo um bom trabalho, porque o fã-clube tinha crescido bastante. Ele contava com cerca de 5.000 membros e era um dos maiores de São Antônio. E as duas começaram a passar muito tempo juntas. A Yolanda acompanhava a Selena em praticamente todos os eventos que ela precisava comparecer. E essa aproximação fez com que elas se tornassem amigas e compartilhassem conversas pessoais, conselhos. A Yolanda, inclusive, foi quem incentivou a Selena a vender outras coisas além de joias e roupas, porque como a Selena era bem famosa na época, né, qualquer coisa que levasse o nome dela venderia, e a Yolanda viu nisso uma oportunidade. Em 1994, a Selena viveu um dos momentos mais importantes da carreira ao ganhar o primeiro Grammy pelo álbum Selena Live, lançado no ano anterior, em 1993. Ao mesmo tempo, ela também estava se preparando para outros eventos. Ela estava gravando seu primeiro álbum de estúdio em inglês, ela tinha outros shows para fazer, um show televisionado também que ela participaria no ano seguinte, então a agenda dela estava bem lotada, ela tinha que ensaiar bastante. E aí no ano seguinte, no dia 26 de fevereiro de 1995, a Selena se apresentou no Astrodome em Houston, realizando aquele que se tornaria um dos shows mais icônicos de toda a sua carreira, usando o famoso macacão roxo brilhante. Para quem não sabe, o macacão foi desenhado pela própria Selena e a cor roxa não foi coincidência, era uma das cores favoritas da cantora. E lá a Selena cantou para mais de 66.000 pessoas. Ela lotou o estádio e chegou a quebrar recordes naquele dia. Então foi o maior público registrado em um show de música texana até aquele momento. E detalhe maior é que naquele dia tiveram muitas pessoas que ficaram ao lado de fora do estádio porque os ingressos esgotaram muito rápido. Em contrapartida, o pai da Selena havia feito uma descoberta preocupante no início daquele ano, após receber inúmeras cartas de fãs reclamando que teriam pago por produtos que jamais foram entregues. O Abraham decidiu então investigar o que estava acontecendo e não demorou muito para ele descobrir que tinha algo extremamente errado com as contas do fã-clube, das boutiques, que até aquele momento eram administrados pela Yolanda. E ele comunica a Selena tudo o que ele havia descoberto e os dois decidem ir juntos conversar com a Yolanda. A irmã da Selena, a Suzette, também vai com eles. No dia 9 de março, ao ser questionada, a Yolanda nega as acusações, mas
como eles já tinham provas o suficiente, eles acabam demitindo ela. Só que a Selena e a Yolanda passavam muito tempo juntas, elas eram bem próximas, inclusive a Selena chamava a Yolanda de mãe. E, aparentemente a Yolanda se aproveitava do fato da Selena ser muito carinhosa com os fãs para tentar forçar essa intimidade e meio que criar na cabeça da Selena uma imagem de que ela era alguém indispensável na vida dela. E com isso tudo, a Selena não queria aceitar que a Yolanda estaria roubando ela. Então, mesmo com tudo que estava acontecendo, ela decidiu continuar sendo amiga da Yolanda. No dia 30 de março, poucas semanas depois da demissão da Yolanda, a Selena vai até o hotel Days Inn em Corpus Christi, no Texas, onde a Yolanda estava hospedada para encontrar com ela. E o Chris, o esposo da Selena, teria acompanhado ela até lá, porque ele não confiava em deixar a Selena sozinha com ela. Ele achava que ela era uma pessoa ruim, capaz de fazer mal para a esposa dele. Como a Yolanda tinha administrado as empresas da Selena, muitos documentos haviam ficado com ela e a Selena precisava deles, então ela teria que pegá-los, mas a Yolanda ficava o tempo todo arrumando uma desculpa diferente para não entregá-los. Então uma hora ela dizia que ela tinha perdido os documentos, outra hora ela dizia que eles estavam em outro lugar, e tinha vezes que ela dizia que tinha que separá-los ainda. Enfim, ela o tempo todo arrumava um pretexto para não entregá-los a Selena. Nesse dia, ela tentou convencer a Selena de que tudo aquilo era mentira, de que estavam armando, ela não teria roubado nada. Então ela entrega alguns documentos, algumas notas fiscais para a Selena sobre as boutiques, para que ela pudesse averiguar, né? E a Selena naquele momento acredita na versão da Yolanda. Só que quando ela chega em casa, ela vai fazer as contas dessas notas fiscais e não bate. Então ela percebe que tem algo muito errado e ela liga de novo para a Yolanda para elas marcarem uma outra reunião, que seria no dia seguinte, porque ela precisava entregar os documentos de uma vez. No dia seguinte, no dia 31 de março, a Selena vai sozinha até o hotel em que a Yolanda estava hospedada, o mesmo hotel que ela foi na noite anterior. Só que dessa vez ela deixa o Chris em casa dormindo. E quando ela chega lá, a Yolanda se recusa mais uma vez a entregar os documentos. Ela começa a fazer um escândalo e no meio de tudo ela diz que ela teria sido abusada no México, o que deixa a Selena muito preocupada. Então a Selena leva ela para um hospital local e chegando lá os médicos fazem um exame, só que eles dizem que não há nenhum sinal claro de abuso. As duas voltam pro hotel e a essa altura a ficha já estava começando a cair para Selena de quem a Yolanda realmente era. Então naquele momento ela exige que a Yolanda entregue os documentos da empresa para ela e as duas acabam discutindo. E durante a discussão a Yolanda revela que tinha inveja da Selena porque ela era muito bonita, ela fazia muito sucesso. Enquanto ela chorava e ficava desesperada, ela abre a bolsa e saca um revólver, um Taurus modelo 85, que ela aponta para própria cabeça, ameaçando se matar caso fosse demitida, e logo depois ela aponta para Selena, que a essa altura tinha ficado já muito assustada, em choque com tudo que estava acontecendo, e por impulso ela sai correndo do quarto. Mas a Yolanda dispara e consegue atingir o ombro inferior dela, acertando uma artéria ligada ao coração, o que fez com que a Selena começasse a perder muito sangue. Mesmo gravemente ferida, a Selena consegue chegar até a recepção do hotel e lá ela pede ajuda aos funcionários. Ela também fala quem teria baleado ela diz o nome da Yolanda e o quarto em que ela estava hospedada. E pouco tempo depois, alguns segundos, ela desmaia. E durante esse tempo, né, que ela tentou chegar até a recepção, a Yolanda perseguiu ela com a arma em mãos ainda, enquanto a xingava. A Selena é imediatamente levada ao hospital. E quando ela chega lá, ela estava em estado crítico. Ela sofreu uma hemorragia severa e uma parada cardiorrespiratória causada pelo disparo que atingiu uma artéria vital, como eu tinha falado. E apesar dos esforços da equipe médica para reanimar, a cantora não resistiu, vindo a falecer no dia 31 de março de 1995, aos 23 anos de idade. A Yolanda tentou fugir do hotel, mas ela acabou sendo cercada pela polícia, então ela entrou na caminhonete dela e ficou lá por quase 10 horas, com um revólver apontado para a cabeça dela, ameaçando se matar, enquanto os negociadores tentavam convencê-la a se render. O cerco só terminou no fim da tarde, quando ela finalmente decidiu se entregar às autoridades, e durante as interações com a polícia, ela afirmou que não tinha intenção de matar a Selena, só que isso não foi aceito nem pela família, nem pelos fãs da cantora. Em outubro de 1995, a Yolanda foi julgada e condenada à prisão perpétua por assassinato.
primeiro grau, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos de cumprimento da pena, ou seja, em 2025. Quando ela tiver 64 anos de idade. No caso, nesse ano. Inclusive, ela fez o pedido, entretanto, foi negado depois que 3 membros do Conselho de Perdão e Liberdade Condicional do Texas votou para não libertá-la. Segundo o Conselho, a Yolanda continua sendo uma ameaça à segurança pública e o caso dela só será elegível novamente para revisão em 2030. Cerca de 60 mil pessoas estiveram presentes no funeral e no enterro da Selena em Seaside Memorial Park, no Texas. E uma curiosidade bastante triste é que cerca de 13 dias depois da sua morte, a Selena completaria 24 anos de vida. O então governador do Texas, George W. Bush, declarou o dia 16 de abril, a data em que a Selena nasceu, como o Dia Internacional da Selena no Texas, então é o Selena Days. A homenagem reconheceu a importância cultural e musical da cantora, que se tornou um verdadeiro ícone da comunidade latina e da música texana. Desde então, fãs de todas as idades celebram essa data todos os anos, lembrando não apenas do talento da Selena, mas também do legado que ela deixou em vida. Seu álbum póstumo, no qual ela estava trabalhando antes de falecer, intitulado Dreams of You, foi lançado poucos meses depois e se tornou um sucesso instantâneo. Em 1997, 2 anos após a sua morte, a Jennifer Lopez interpretou Selena no filme biográfico intitulado Selena, e a atriz disse que esse papel mudou a sua vida. E em 2017, mais de 2 décadas depois, a Selena ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood, um reconhecimento oficial de sua importância e legado que atravessa fronteiras e gerações. É isso, gente. O caso fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de comentar aqui embaixo pra mim o que você achou desse caso, se você já conhecia. Curte também, por favor, pra me ajudar. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito, vai me ajudar muito. E se você quiser também, deixa a sugestão aqui embaixo pra mim. Eu tô sempre pedindo de casos que vocês queiram ver aqui no canal. E é isso, gente. Beijão, um abraço e até o próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até a próxima.